Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia para você e a todo mundo. A gente começa falando de um acordo entre o governo e o Congresso, ou leia-se Centrão, para que o orçamento seja sancionado e que os gastos com a pandemia fiquem fora do teto de gastos, daquela regra que limita o teto de gastos do governo à inflação. 125 bilhões de reais com gastos com a pandemia podem ficar fora desse teto, e isso teve que ser engolido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que não era favorável a um acordo desse tipo. O governo, com esse acordo, mantém as emendas parlamentares de 16 bilhões e meio de reais e vai ter que cortar mais das suas próprias despesas para acomodar toda a situação. O prazo para o presidente Bolsonaro sancionar o orçamento termina nesta quinta-feira. E as atenções sobre o orçamento também afetam a CPI da Covid. O Palácio do Planalto tenta ganhar tempo e adiar ao máximo a instalação da comissão para negociar cargos no primeiro escalão e atender à pressão dos parlamentares que querem acomodar suas emendas no orçamento desse ano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já indicou que a instalação da CPI pode não ser mais na próxima quinta-feira, que estava prevista agora depois do feriado, e sim no dia 27, na terça que vem. E hoje é o terceiro dia da chamada fase de transição de combate à pandemia, de abertura econômica do Estado de São Paulo. Na prática, o segundo dia útil, já que essa nova etapa começou no último domingo. E que permite a abertura do comércio, com regras, entre 11 da manhã e 7 da noite, incluindo shoppings e lojas de rua, com limitação de 25% da capacidade dos estabelecimentos. Mas apaga tudo isso porque hoje, de madrugada, fora, portanto, desse horário, houve muita aglomeração e até congestionamento na tradicional região comercial do Brás, no centro de São Paulo. Cenas de muita aglomeração, de pessoas sem máscara fazendo as suas compras, nesse dia que foi que parecia que não havia pandemia mais na região do Brás, do centro de São Paulo. Pandemia que já deixou mais de 375 mil mortos no Brasil. Esse dado foi superado ontem, 375.049 mortos, com mais 1.607 mortes em 24 horas, dados do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. Já se esperava que o Brasil não chegaria em sua melhor forma à cúpula do clima, né, que começa nessa quinta, mas os números do desmatamento na Amazônia que saíram ontem pioram muito esse cenário. Segundo o Imazon, foram derrubados 810 quilômetros quadrados de árvores da Amazônia Legal em março, equivalente à cidade de Goiânia, e ainda é o pior resultado para um março em 10 anos. Os números contradizem as promessas da carta do presidente Bolsonaro, que enviou ali ao presidente americano Joe Biden. Nela, Bolsonaro acaba defendendo a sua criticada política, né, ambiental, prometendo acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas pedindo dinheiro, né, adiantado para cumprir essa meta. O vice-presidente Hamilton Mourão ontem disse que o Brasil não tem que ser mendigo na busca por recursos para combater o desmatamento, e fontes diplomáticas disseram ao Estadão que a tendência é de que a pressão dos Estados Unidos, com prazos realistas e um compromisso público claro, mais pragmático do Brasil para conter o desmatamento e reduzir as emissões de carbono, vão continuar. Essas pressões vão continuar sendo feitas durante a cúpula de líderes. E hoje começa a fase de grupos da segunda edição já da Libertadores na pandemia. Ano passado já foi na pandemia, só terminou neste ano. E dos 7 times brasileiros, 4 estreiam hoje. O Santos recebe na Vila Belmiro o Barcelona de Guayaquil, do Equador. O Flamengo enfrenta o Vélez Sarsfield, em Buenos Aires, na Argentina. Tem também o jogo do São Paulo contra o Sporting Cristal, no Peru. Detalhe, São Paulo não pôde treinar ontem, teve que ficar preso no hotel por causa da imposição das autoridades peruanas diante da pandemia. E tem também o Internacional, lá na altitude de La Paz, 3.600 metros, enfrentando um time com nome sugestivo, né? Always Ready, time que está sempre pronto, né? Principalmente lá, naquela altitude toda. E para terminar, a gente fala sobre férias na Disney, ou férias sem Disney, porque hoje o Estadão mostra numa reportagem que vistos de 10 anos para os Estados Unidos começam a vencer, mas os consulados também estão fechados, seguem fechados, na verdade, por conta da pandemia. Então, a Embaixada dos Estados Unidos diz que não há previsão para o retorno das atividades,
mas o cenário pode mudar se os funcionários forem vacinados. Então, é uma questão de quem está planejando. Tem vaga para você pedir um visto para os Estados Unidos só para o final do ano, por exemplo. Estas e outras notícias você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até!